Seja bem-vindo ao treinamento de retaguarda. Meu nome é Mikael, sou do TI da Piticas e hoje ensinarei vocês a como utilizar o sistema de retaguarda usado pela Piticas. Tá? Nesse treinamento você vai conferir alguns relatórios que vão te ajustar na gestão do seu negócio, por exemplo, um resumo do seu faturamento, gestão dos seus produtos, vai te ajudar também a como fazer a reposição de mercadoria e outras funções como o cadastro de funcionários, de fornecedores e personalizar a sua retaguarda de maneira que fique fácil de vocês usarem. Para a gente dar início, vamos começar falando sobre a reposição de mercadoria, que é uma das principais coisas que o franqueado deve saber dentro da Piticas. Essa é a interface da retaguarda. Ele já tem algumas opções aqui para mim, nessa coluna básico, e algumas aqui na coluna utilitários. Para a gente poder fazer a reposição de mercadoria, vamos aqui embaixo, que tem algumas outras informações, e vamos clicar nesse ícone da loja. Vão reconhecer esse ícone, que é o ícone do sistema do ponto de venda. Então, clicando nele, ele vai me abrir essa pequena janela, e dentro dessa janela eu tenho algumas lojas que eu posso selecionar. Nesse caso, eu estou na retaguarda já de um franqueado que está há bastante tempo na franquia. Ele no momento tem 4 lojas e eu vou selecionar uma das lojas dele para eu poder fazer uma simulação de reposição de pedido. Vocês podem ver que ele já está simulando o ponto de venda. Tá? Então vocês podem ver que as opções, a aparência é semelhante ao que a gente vê no sistema do ponto de venda. Tá? Tomem cuidado, porque aqui você não vai conseguir lançar vendas. Tá? A retaguarda ele apenas emula o ambiente para que você possa estar usando algumas funções que estão presentes no sistema da loja. Você não vai conseguir passar vendas por aqui, beleza? Então, para eu poder fazer o pedido, eu venho aqui em franquias. Dentro de franquias, eu venho em análise de reposição. Ele vai me abrir essa pequena janela com algumas opções de filtro que, conforme eu for marcando, ele vai afetar o resultado na hora de eu consultar. Tá? Qual que é a nossa recomendação? Desmarcar essas opções com falta e apresentar ordens de compras. Por quê? Porque eu quero ter um resultado limpo, eu quero ver tudo que eu tenho disponível para pedido na Piticas. Então eu desmarco essas duas opções. E se eu já quiser clicar em consulta, clico em consulta e ele vai me aparecer na próxima tela todos os produtos que eu tenho disponíveis para pedido. E como eu sei quais os produtos que estão disponíveis? O sistema ele vai acatar duas condições. A primeira condição é se o item ele está disponível para pedido. Se ele estiver disponível, entra na segunda condição, que é, ele tem saldo de estoque? Se ele tiver saldo de estoque, então ele vai me aparecer, ele vai me apresentar aqui na tela aqui nos resultados da tela de análise e reposição. Se ele não atender nenhuma dessas duas condições, o produto ele não vai aparecer aqui. Tá? Então, se eu tiver um produto que ele pode estar disponível para pedido, mas não tem mais saldo para pedido, então ele não vai aparecer aqui. Beleza? E o sistema ele faz duas validações. A primeira validação é quando eu clico em consulta, ele me aparece aqui os resultados. E a segunda validação é quando eu vou finalizar a ordem de compra, quando eu clico em gerar OC. Ele faz a segunda validação para conferir se a quantidade que você está pedindo ainda tem disponível. Porque pode ocorrer de, por exemplo, no meio tempo em que você está montando o seu pedido, algum outro franqueado já pediu uma quantidade que já não tem mais disponível aquela quantidade que você está pedindo. Então, por exemplo, vamos supor que você está pedindo 10 camisetas do Naruto e eu estou pedindo 10 camisetas também do Naruto, só que na Piticas tem apenas 15 camisetas disponíveis para pedido. Então, se eu finalizar o pedido primeiro, aquele saldo, aqueles 15 já vai passar a valer 5. Por quê? Porque 10 da quantidade que estava disponível já não está mais, porque eu efetivei um pedido. Então, quando você for clicar em gerar ordem de compra, o sistema ele vai apontar, olha, eu já não tenho mais essa quantidade de camisetas que você está pedindo,
e vai pedir para você ajustar ou corrigir a quantidade que você quer. Então, no caso de 10, eu vou passar a pedir apenas 5 peças, porque é o que eu vou ter disponível na fábrica. Deu para entender? Se não ficou muito claro, vocês vão entender melhor na prática, quando eu mostrar aqui na tela para vocês, tá? E antes da gente fazer o pedido, vocês podem ver aqui que na minha tela eu tenho várias colunas, né? Cada coluna tem uma informação, né? O SKU ele informa o código do produto, a descrição, qual que é o produto, né? Eu tenho informações de estoque, tenho informações de movimentação no seu estoque e a quantidade que foi vendida dentro aí de até 90 dias. Vocês podem ver que tem 90, 60, 30, 14, 7 dias. Tá? Tenho aqui também uma coluna planejamento. Tá? Essa coluna ela pode variar e você pode personalizar para que fique da forma como você, para que fique da melhor forma para você fazer o seu pedido. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu não quero saber o quanto eu tenho de mínimo, então eu vou remover. E também eu não quero ver o que eu vendi em 90 dias ou em 60 dias, eu quero ver apenas do mês. E aí, se eu quiser adicionar mais algumas colunas, eu venho aqui nesse asterisco, nesse segundo aqui asterisco, ele vai me mostrar aqui algumas colunas que eu posso selecionar. Tá? Então, por exemplo, algumas que a gente recomenda para fazer o pedido é a coluna de descrição de departamento, descrição de grupo e até a descrição de linha, tá? A descrição de linha a gente não recomenda tanto, mas você pode optar também por colocar a descrição de linha. Então, selecionado essas colunas, podem observar que ele já me apareceu aqui, tá? A coluna de descrição de departamento e a coluna de descrição de grupo. E aí vocês podem ver que ele já te dá uma noção melhor do que você está pedindo. Então aqui eu tenho tudo que é camiseta dentro de vestuário, o que é chinelo também dentro de vestuário. Eu vou ter também meias, por exemplo, acessórios, vou ter copos, vou ter canecas, vou ter pins. Então aqui vocês já conseguem ter uma noção melhor de que tipo de produto vocês estão pedindo na reposição. E eu posso selecionar outras colunas, como por exemplo essa custo total, que ele vai me exibir o total da quantidade que eu estou pedindo daquele item. Então, personalizado, por exemplo, eu vou também remover a descrição de cor, porque a maioria dos produtos da Piticas não tem variação de cor, somente variação de tamanho, porque na maioria dos nossos produtos a gente trabalha com a estampa e não com a variação de cor. Então vou remover também o campo código. E aí eu já tenho uma grade personalizada do jeito que eu quero para eu fazer os meus pedidos. Beleza? Então eu estou ajustando aqui o layout da grade. E se eu quiser salvar esse layout, esse formato, eu venho aqui em salvar configuração do grid, salvar como, e aqui eu dou um nome para minha grid. Então no caso eu vou colocar teste TI. Então agora eu tenho essa grid salva e sempre que eu for fazer um pedido, então por exemplo, eu saí daquela tela, clique em consulta, vocês podem ver que ele me trouxe o formato anterior. E aí se eu quiser carregar aquela grid que eu ajustei, que eu personalizei, eu venho aqui nessa segunda opção, carregar configuração de grid, e seleciono a opção teste TI, que ele já me traz aí a grid do jeito que eu personalizei anteriormente. Beleza? Agora a parte legal que é fazendo o pedido de compra. Então eu vou arrastar aqui um pouco a coluna para ele me aparecer essa coluna aqui, a comprar. É nessa coluna que a gente vai informar a quantidade de itens que queremos pedir daquele determinado produto. Então, por exemplo, eu tenho aqui a camiseta do Hulk tamanho 10. Eu quero pedir 10 camisetas dessa do Hulk. Então vocês podem observar que a coluna total a comprar apareceu aqui o total que eu pagaria por essas 10 camisetas. E vocês podem ver também que a coluna a comprar ela está com a cor verde. Isso indica que a quantidade que eu estou pedindo tem disponível em estoque. Se eu pedir uma quantidade que não tem disponível
em estoque na fábrica, ele vai me sinalizar com a cor vermelha. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pedir 999 camisetas do Hulk. Obviamente eu não vou ter essa quantidade disponível na fábrica, então aqui é um bom parâmetro, né, para vocês fazerem aí os seus pedidos, né? Então eu vou voltar aqui e informar a quantidade de 10 peças. E aí, por exemplo, se eu quiser pedir mais uma camiseta do Hulk variando de tamanho, eu quero pedir 5M, por exemplo. Então vocês podem observar que ele já faz o cálculo, né, do total que eu tenho a pagar. E aí aqui embaixo eu vou ter o total do meu pedido. Então ele está pegando esse valor mais esse valor, somando dá R$258, que seria o valor do meu pedido. Se eu quiser pedir mais, eu informo mais quantidades e ele vai aumentando o meu valor aí na sequência, beleza? Aqui na coluna planejamento, ó, por exemplo, o layout aqui, ele não está no formato que fique legal para eu poder entender, né? Porque, por exemplo, aqui eu não estou observando qual é o custo do meu item, né? Então, eu estou pedindo uma quantidade, mas eu não estou sabendo qual é o custo unitário dele. Então eu vou pegar essa coluna aqui, custo unitário, e vou jogar aqui do lado a comprar. Porque aí eu vou ter uma ideia de quanto que eu vou pagar por camiseta e o quanto que eu vou pagar por todas as camisetas, pela quantidade que eu estou pedindo, tá? E aí se eu quiser salvar a grid, eu venho aqui e clico nessa primeira opção que ele vai salvar dentro dessa grid que a gente já configurou. Beleza? Então, ó, ele deu a mensagem modelo salvo com sucesso. Perfeito? E aí eu posso continuar pedindo a quantidade aí que eu estiver interesse aí para fazer a reposição na minha loja. Então, supondo que essa é o meu pedido, todos esses itens é o que eu vou pedir, e se eu já quiser finalizar o meu pedido, eu clico em gerar ordem de compra. Agora, por exemplo, vamos supor que no momento você não consegue finalizar o seu pedido, você precisa usar a sua retaguarda e você quer salvar esse progresso, né? Você não quer perder esse progresso para você poder depois continuar pedindo num outro momento. O que você pode fazer? Vocês podem ver que aqui em cima eu tenho duas opções, salvar e cancelar. Clicando em salvar, ele vai me abrir essa janela e eu posso dar um nome para esse meu espelho, né? Ele vai salvar um espelho daquilo que você está pedindo. Então eu vou colocar aqui também teste TI e vou clicar em salvar. Então salvo o espelho do meu pedido. Se eu quiser sair aqui da minha retaguarda, da minha tela de análise e reposição, se eu quiser sair daqui e voltar novamente à análise de reposição e pegar aquele pedido, eu venho aqui, desmarco novamente essas opções e venho aqui embaixo análise e reposição e seleciono o pedido que eu salvei, esse teste TI. Então, clicando em teste TI, eu clico em consulta e ele vai me carregar aqueles produtos e a quantidade daqueles produtos, aqui como vocês podem ver na minha tela, beleza? E aí eu posso dar continuidade no meu pedido. Feito, informado a quantidade que você quer pedir, quero gerar minha ordem de compra, venho aqui, gerar o AC, confirmo a geração da ordem de compra, e ele vai me abrir uma janela para eu informar a transportadora que eu quero que transporte a minha mercadoria. Então nessa janela, vocês podem ignorar essas informações aqui, essas informações elas têm que vir já carregadas, tá? O fornecedor Piticas Master, que é a matriz, esse comprador aqui é uma informação irrelevante, tá? E a condição de pagamento tem que ser essa daqui, 30/60, tá? Se tiver em branco essas informações aqui, você não vai conseguir fazer o seu pedido, tá? Então essas informações elas são trazidas automaticamente, tá? Então a única preocupação que você tem que ter é informar a sua transportadora. Então aqui em transportadora eu tenho um leque, né, uma seleção de transportadoras que eu posso selecionar para fazer o transporte das minhas mercadorias, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui essa empresa Jamef.
E se eu quiser colocar alguma observação no meu pedido, descrevo aqui para que o pessoal da expedição saiba quais as orientações dentro desse pedido. Então, no caso, eu não vou clicar em gerar OC porque eu estou no ambiente de um franqueado e se eu clicar em gerar OC, ele vai me gerar uma ordem de compra para ele. Para você finalizar seu pedido, basta você clicar em gerar OC, ele vai exibir, vai carregar algumas informações. E aí, se eu quiser finalizar o meu pedido, eu clico em gerar OC. Nesse caso eu não vou clicar porque eu estou no ambiente de um franqueado, tá? Senão vai gerar um pedido para ele. E quando vocês clicarem em gerar OC, ele vai aparecer uma pequena janela informando o número do seu pedido. E aí, com base nesse número que você pode consultar ele quando entrar em contato com o pessoal da expedição. Olha, eu quero saber como é que está a situação do meu pedido X, por exemplo. Então eu vou clicar em cancelar e vou sair daqui da minha tela. Então basicamente vocês viram como é que é feito a reposição de mercadoria. E aí, se eu quiser ver depois esse meu pedido, eu venho aqui em ordens de compra, ações, deixo dessa forma, clico em consulta e ele já vai me exibir, geralmente aqui em último, tá? E na última linha ele vai me exibir o pedido que eu fiz, né? Com o valor total, a hora que foi emitido esse pedido e o número do pedido, que é esse número que você vai se basear na hora de entrar em contato com o pessoal da expedição, beleza? Uma outra forma de você também acompanhar o status do seu pedido é vindo aqui nessa última opção, consultar histórico no pedido na Master, tá? Clicando então nessa opção, ele vai me exibir o andamento desse pedido. Então vocês podem ver que no dia 5/5, o franqueado ele fez esse pedido e aí no mesmo dia foi feita a separação e ela foi concluída na manhã do dia seguinte. Logo um pouco no começo da tarde foi efetuado o faturamento, emitida a nota fiscal e foi encaminhado para a transportadora enviar essa mercadoria até a loja, certo? No caso, se você for de São Paulo e perto da cidade de Guarulhos, você também pode selecionar a opção de retirar na fábrica, que aí o pessoal da expedição vai separar para que você venha buscá-la no horário que for mais conveniente para vocês, beleza? E aí, se eu quiser ver mais detalhes do meu pedido, eu clico 2 vezes sobre ele, ele me abriu aqui essa janela que vai ter algumas informações desse meu pedido. Então aqui eu posso ver a transportadora, eu posso ver a emissão dele, a forma de pagamento, os itens que foram pedidos e as observações que foram feitas. Então nessa tela eu confiro as informações do meu pedido. Então basicamente vocês viram como é que é feita a reposição de mercadoria e como eu confiro o status e as informações desse meu pedido, beleza?